Muito bem, hora de começar mais uma unidade do nosso curso da banca IBFC, para você que está se preparando para enfrentar um concurso realizado por essa banca. Então, você já viu o nosso tema aí, ó, período composto, que talvez seja o tema que mais cai em prova, não é só da banca IBFC, não, é de qualquer banca que você for enfrentar. Então, aí na sua tela, mais uma vez, nós começamos com esse texto, amanhã eu faço. Como eu tenho feito nas outras unidades, eu vou pegar de cara uma frase do texto para a gente trabalhar aquilo que nós estamos começando. Ano novo, vida nova, novos planos para o futuro. Cuidar melhor da saúde, aprender, ou melhorar os conhecimentos de uma língua estrangeira, arrumar aquela peça quebrada do carro ou da casa e por aí vai. Eu quero que você veja que isso aí começou com a letra maiúscula no ano novo e foi desembolando até usar um ponto final depois do vai. Isso aí, que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final, se chama período. Só que antes da gente entrar nesse conceito do que seria período, é muito comum que a gente veja assim, o sujeito da frase acima, transcrita do texto. Então, o que é frase? Frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Tá? Qualquer coisa que você escrever ou qualquer coisa que você falar que tiver um sentido é uma frase. Então, quando eu falo assim, silêncio no tribunal, eu não, né, o juiz, e bate aquele martelo, ele está solicitando que as pessoas fiquem caladas e, portanto, se as pessoas atenderem, isso foi uma frase que teve um sentido. Por exemplo, o povo acatou a ordem judicial, até porque, se é uma ordem, não tem como não acatar. Isso também tem sentido. Então, ali nós temos duas frases, com a seguinte diferença. Na frase 2, eu tenho uma forma do verbo acatar. Mas na frase 1, eu não tenho verbo. Então, essa frase número 1 é aquilo que a gramática define como uma frase nominal. Frase nominal é aquela frase que tem sentido, mas que não tem verbo. Ela tem dois substantivos aqui, ó, o silêncio e o tribunal. E pela gramática, substantivo é aquilo que se define como sendo nome. Agora, acatou tem verbo? Então, aqui embaixo, nós temos uma coisa que se chama frase verbal. Então, frases existem com verbo, existem sem verbo, mas são frases com uma condição, desde que transmitam uma informação. Essa frase verbal tem outro nome, oração. Porque às vezes você vê também, classifique o sujeito da oração. Então, frase e oração podem ser a mesma coisa? Podem. Qual é a diferença? A frase não precisa ter verbo. A oração, necessariamente, sim. Então, o que é que nós chamamos de oração? Oração é qualquer enunciado que tenha verbo. Às vezes a oração não tem nem sentido, mas uma oração, para ser oração, ela tem que ter verbo. Então, quando eu falo assim, o rapaz tocava violão. Quando eu falo que o rapaz tocava violão, eu tenho ali um verbo, que é o verbo tocar. Então, se esse enunciado tem um verbo, ele é uma oração. Quando eu digo assim, o público gostou e aplaudiu de pé. O público gostou e aplaudiu de pé. Isso tem sentido? Tem sentido. Então, isso é uma frase. Isso é oração? Na verdade, aqui eu tenho o verbo gostar e aqui eu tenho o verbo aplaudir. Então, vejam que na oração de cima existe um verbo só. E na de baixo existem dois. Então, não é na de baixo.
Quando eu tenho uma única oração, é porque eu tenho um único verbo. Como aqui embaixo eu tenho dois verbos, aqui embaixo eu tenho o que se chama duas orações. Resumindo, o que determina o número de orações de um período? O que determina o número de orações de um período é o número de verbos. Então, se eu tenho um trechinho com 5 verbos, eu tenho 5 orações. Se eu tenho um trechinho com 2 verbos, eu tenho 2 orações. Olha aí na tela. Quando você está vendo ano novo, vida nova, novos planos para o futuro, cuidar melhor da saúde. Se você baixou o PDF, coisa que eu sempre peço que você faça, circulem o verbo cuidar. Isso é uma oração. Aí vem lá, aprender, tem outro verbo, 2 orações. Ou melhorar, melhorar, tem outro verbo, 3 orações. Arrumar aquela peça, tem outro verbo, 4 orações. Então, se eu tenho aí 4 verbos, eu tenho, portanto, 4 orações. E aí, meu amigo, quando eu tenho uma oração, ou seja, um enunciado que tem um verbo, isso é aquilo que se chama período simples. Qual é a conclusão a que a gente pode chegar? Frase, oração e período pode ser a mesma coisa. Se é uma frase verbal, ela é frase e oração. Sendo uma oração, já é um período. Agora, quando eu tenho 2 ou mais orações, já te falei, o número de orações se determina pelo número de verbos envolvidos. Quando eu tenho 2 ou mais orações, eu tenho aqui uma coisa que se chama período composto. Então, eu tenho um período simples, uma oração só. E o período composto, que é o nosso tema deste módulo, é formado por 2 ou mais orações. Tá? Então, quando eu falo assim, o povo vibrou quando o astro entrou em cena. Quando eu falo que o povo vibrou quando o astro entrou em cena, isso é uma frase porque tem sentido. Aqui eu tenho o verbo vibrar. Aqui eu tenho o verbo entrar. Se eu tenho 2 verbos, essa oração representam 2 frases verbais. Essa frase, são 2 frases verbais, ou seja, 2 orações. E essas 2 orações mostram que nós temos aqui, um período composto. E aí, entre o verbo vibrar e o verbo entrar, eu tenho essa palavrinha aqui, quando, que é uma palavrinha que exprime tempo. Esses elementos que unem uma oração à outra são chamados de elementos coesivos. A coesão textual é a costura da frase. A palavra quando garante a ligação da oração número 1 com a oração número 2. Esse elemento coesivo é, pela gramática tradicional, chamado de conjunção. O que é uma conjunção? É uma palavra que vai unir 2 orações. Em algumas provas, em algumas questões, em vez de usar o nome conjunção, eles usam o nome conectivo. Conectar é ligar. Tanto a conjunção, ou tanto o conectivo, ligam, estabelece a coesão entre 2 frases. E essa conjunção serve, muitas vezes, para estabelecer sentido à oração. No caso ali, a palavra quando estabelece um sentido de tempo. Em que momento que o povo vibrou? Na hora, no momento, no minuto em que o astro entrou em cena. Então, só para a gente ilustrar, frase, oração e período podem ser a mesma coisa ou não. Porque se não tiver verbo, mas tiver sentido, é só uma frase. E aí, vamos lá na tela?
que eu quero te mostrar que eu destaquei nesse primeiro período, ou melhorar os conhecimentos de uma língua estrangeira. E mais lá na frente, eu destaquei o ou. Na verdade, esse ou, que apareceu aí duas vezes, né? Ou melhorar e depois ou da casa, é um conectivo. Pode circular aí e colocar conectivo. E como eu disse a vocês, o conectivo estabelece relações de sentido. Isso quer dizer que a primeira ideia que nós vamos trabalhar, que apareceu no texto, é uma ideia que algumas vezes é de alternativa e outras vezes é de alternância. Olha só, a banca IBFC, pelo menos até agora, pode ser que mude. Ela não tem o hábito de cobrar da seguinte maneira: oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou oração coordenada, sindética, alternativa. Não, eles trabalham com ideias. Ideia de causa, ideia de finalidade, ideia de proporção. E aí, a gramática chama isso aqui somente de oração alternativa. Mas uma ideia de alternativa é diferente de uma ideia de alternância. Quando eu falo, olha, eu infelizmente não tenho alternativa. Ou você tem duas alternativas. A palavra alternativa, ela está vinculada à noção de escolha. Fazer uma escolha é ter uma determinada alternativa. Agora, quando eu falo em alternância, as coisas vão se alternando. A ideia já é uma ideia de revezamento. Alternar é revezar. Então, a ideia de alternância é diferente da ideia de alternativa. E aí, um dia, quando você estava na escola, provavelmente você decorou assim: ou, ora, ora, já, quer, quer. É importante saber as coisas de cor. Muitos dizem, na pedagogia moderna, que decorar é algo ultrapassado. Mas cá para nós, as coisas que você sabe de cor, ainda que elas não resolvam 100%, elas vão te ajudar. Então, se você já decorou ou, ora, ora, já, quer, quer, você já está com algum caminho andado. E aí, quando eu digo assim, ou você estuda mais, ou não vai conseguir a aprovação. Ou você estuda mais, ou não vai conseguir a aprovação. Observem que aqui apareceu a conjunção, ou conectivo, em dose dupla. Ou, ora, ora, já, quer, quer. E entre as duas orações, houve uma vírgula separando. Essa vírgula aí, de um modo geral, na regra geral de pontuação do período composto, uma vírgula antes de um conectivo, ela é uma vírgula facultativa. Mas a vírgula, aqui no caso, é obrigatória antes de conectivos duplicados. Tá? Então, eu tinha dito no módulo de pontuação, depois você confere, que quando a gente começa um período com uma conjunção, é obrigatório que se use uma vírgula separando. Vai lá na tela. É por isso que aí não tem. Ano novo, vida nova, novos planos para o futuro, cuidar melhor da saúde, aprender ou melhorar os conhecimentos. Esse ou não está precedido de vírgula. Por quê? Porque não está aí em dose dupla. Ele apareceu pela primeira vez, tá bom? Aqui apareceu pela segunda. Bom, a ideia aqui é a seguinte: você tem dois caminhos. Caminho número 1, estuda. Caminho número 2, ferra-se. A ideia aqui é o seguinte:
o cara pode estudar e conseguir aprovação, ou, segundo caminho, o cara pode não estudar e não conseguir aprovação. Se ele tiver juízo, ele faz isso aqui, ó. Então, se isso aqui é opção, a ideia aqui é uma ideia de alternativa e não de alternância. Eu não estou revezando. Tem hora que o cara estuda, tem hora que o cara consegue, tem hora que o cara não consegue, tem hora que o cara não estuda. Não, não é isso. Aqui é uma ideia de alternativa. E aqui nessa ideia, quando eu falo ou você estuda mais ou não vai conseguir, você percebe que tem uma ideia de condição implícita. Se você não estudar, você não vai conseguir. Então aqui também nós temos uma ideia de condição implícita. Por que eu estou falando que a ideia é implícita? Porque o conectivo de condição, ele não apareceu. O que apareceu ali foi o conectivo de alternativa. Vamos lá na tela? Olha lá. Ano novo, vida nova, novos planos para o futuro. Cuidar melhor da saúde, aprender ou melhorar os conhecimentos. Ou uma coisa ou outra. Você pode aprender, e aí você melhora, ou você pode não aprender e você não melhora. Então, circule esse ou, que você já circulou e colocou que é um conectivo, e coloquem que ele é um conectivo de alternativa e não de alternância. Agora vejam esse aqui. Sujeito estranho. Ou é muito solícito, ou finge que não conhece ninguém. Sujeito estranho. Ou é muito solícito, ou finge que não conhece ninguém. De novo, eu tenho o conectivo aqui em dose dupla. Ou. E se eu tenho um conectivo em dose dupla, ó, essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. Ok? Uma vírgula obrigatória. Sempre tiver dois conectivos. Observem que agora não é uma questão de escolha. Eu digo assim, o cara é estranho. Ora, ele é muito solícito. Ora, ele finge que não conhece ninguém. Isto é, ele vai revezando a educação, a disponibilidade, com o desprezo. Então, aqui existe uma ideia de revezamento de atitudes. Revezando a atitude de determinado momento ser um cara solícito e de outros momentos não ser nada disso. Isso quer dizer que aqui nós temos uma ideia de alternância e não de alternativa. Então, vou repetir. A gramática tradicional considera que o ou, em dose dupla, enumera uma oração coordenada sindética alternativa. Esse é o nome. Mas na prova do IBFC, pode aparecer o nome alternativa ou o nome alternância. E uma coisa não é a mesma. Uma dá uma ideia de troca, de revezamento, outra dá uma outra ideia diferente. Tá bom? Então, terminamos assim o nosso primeiro bloco, né, sobre período composto. É um bloco que tratou do conceito de período composto e já vimos uma das relações lógico-semânticas desse período. Na próxima aula, nós vamos continuar pegando frases do texto para comentarmos aí outros detalhes. Até lá.